o sono, se tem um remédio que não dá tanto trabalho para resolver, é o sono. Aham. Porque a atividade física, você vai falar assim, eu não tenho tempo para fazer ginástica. Tá bom. Mas o sono, você tem como isso. Você tem tempo para dormir, tudo que É. você durma com qualidade. Então, o ganhos marginais é isso. Como é que eu melhoro 5% o meu sono? Eu vou dar algumas dicas. Primeiro, você podemos dividir o nosso sono, né? A noite depende também do dia, entende? Então eu Não, posso, peraí, você tá falando que meu sono é impactado pelo meu pelo seu dia. dia. Então eu posso dividir o seu sono em antes, né? O Aham. período antes daquela noite, seja imediatamente antes ou durante o dia, durante o seu sono e na hora que você acorda. Aham. Então vou voltar durante o dia. Então durante o dia, quando eu acordo, perfeito? Eu acordei. Nós somos animais de sangue quente, né? Nós somos mamíferos. Certo. Para o espectador entender, por exemplo, uma lagartixa, um réptil, ele Depende tem que do ficar, calor isso, ele tem que ficar externo, no né? sol, senão ele não tem metabolismo. Nós não, nós temos metabolismo. Nosso corpo se autorregula, né? Autorregula. Então a temperatura, ela é o nosso motor. O nosso motor de arranque é a luz, entendeu? Uhum. A luz aciona o motor. Ciclo circadiano. Isso. Então o ciclo circadiano, o ritmo circadiano, ele é ativado pela luz. Então quando você acorda pela manhã, a sua temperatura começa a subir. Então você tem que ter acesso ao quê? A luz mesmo, né? A Luz luz solar. solar. O simples fato da luz solar entrar por uma janela, ela perde 50% do poder dela. Então, a gente deveria ter Então, acesso. peraí. Peraí. Então, se eu durmo com a minha janela fechada, com vidro, Não, né? Quando você acorda de manhã, você vai tomar café, a janela está fechada. Aquela luz solar que está entrando, ela está metade da potência. deve ser bloqueado. Exatamente. Aham. E nós temos que ter acesso a 100 mil lux, né, a unidade que mede luz, até as 10 horas da manhã. Você, inclusive, tem aplicativos que medem isso. Impressionante, né? O seu celular Uhum. mede isso. Bom saber. Então você senta para tomar café, na sua sala, onde quer que seja, a janela está fechada. Você entra num carro, tem janela. Janela fechada, Você põe um óculos ar-condicionado. escuro, tem janela, tem vidro, é tudo. Então você não deixa a luz entrar no seu sistema, e tem que entrar. Além disso, para ajudar a sua temperatura a subir, você poderia se movimentar, fazer uma atividade física, nem que seja uma caminhada, que você falou muito bem. Você tem que fazer uma hora de reunião, faz andando, é no celular. Qual o problema? Não é É. isso? Por exemplo. Alguém vai te falar assim: não, mas nós temos que suar. Não, você começa medíocre, não inventa moda. Um hábito é criado assim. Começa, né? Começa, pequeno, começa. Você pode tomar café, né? Para aumentar a sua estado de alerta pela Que manhã. também vai aumentar a temperatura. E você toma um banho frio. Ah, mas por que o banho frio? O pessoal fala muito de banho frio, banho frio, banho frio. Porque o banho frio, quando você toma o banho frio, o seu corpo produz calor para compensar. Ah, Então você vai produzir aquece. calor também. Então o banho frio ele aquece você, né? Faz todo sentido. Aí quando chega à noite, é o contrário. Você tem que resfriar o seu corpo, apesar que tem pessoas que tomam um banho frio e relaxam. Porque Uhum. depende do tempo que você fica debaixo do banho frio, você relaxa mesmo. É um outro mecanismo. Então você tem que resfriar o seu corpo. Todos já devem ter ouvido essa história, evitar a luz intensa, né? Excesso de celular. Pois é, muitos foi falado, ah, não é legal ter É, televisão no quarto. Aí veio uma geração toda que não tem televisão no quarto mais, mantém a sala de TV. isso, certíssimo. Mas, sei lá, acho que 99% das pessoas mantêm o celular no quarto. Sim, então o primeiro é um problema de luz mesmo. Ou seja, a tela de LED, ela tem um espectro luminoso que o cérebro pensa que é dia. Não interessa lá Aham. estar à noite. Então, primeiro todo mundo tinha que ter no celular, ativar aquela tecla noturna. Todos eles têm. Que a tela fica mais Laranja, amarelada. amarelada. Exatamente. Então, isso é uma coisa. Você tem as luzes da sua casa. Os lugares onde você tem o hábito de passar a noite, ou você tem que ter uma luz quente amarelada lá, ou ter um abajur, que é melhor ainda. Porque a luz, você vai dizer o seguinte, é a qualidade, a cor dela. A luz da pôr do sol, que é aquela luz alaranjada, né? Exatamente isso, é a luz quente. A luz, a intensidade da luz, e você tem uma coisa que é a altura da luz. Por quê? Você pode lembrar, quando você entra num lugar que tem abajur, Aham. você relaxa. Porque a luz aqui, ó, ela estimula a gente menos. Porque Fica mais aconchegante, é verdade. as células da retina da parte superior, elas são mais sensíveis à luz. É claro, o sol está lá no alto, então ele entra Faz aqui. todo sentido, doutor. Então quando você faz assim, você acalma. Aí você vai pro quarto, é o que você falou. Aí o quarto tem que estar o mais escuro possível. Tem gente que tem medo de dormir no escuro, beleza, então eu vou fazer outras sugestões. Nessa transição para ir dormir, eu percebi isso em mim mesmo, porque hoje você sabe que você pode pegar um relógio como esse aqui
um Samsung, um Apple Watch, tem um Xiaomi que faz isso, você mede o seu sono. Perfeito, Verdade. igual a polissonografia que você fez. Quase tão perfeita quanto. Que eu fiz com o meu relógio e foi exatamente Bateu. igual. Ele não mede ondas cerebrais, né? Mas saturação de oxigênio, perfeito. Então, o que eu fiz lá em casa é o seguinte, eu coloquei uma luz, eu gosto de televisão, então eu vinha, a sala de televisão era escura. Quando eu vinha passava no meu banheiro, eu acendia a luz. Aparentemente aquilo não me incomodava, mas aí eu comecei a testar você comprou uma lâmpada vermelhinha com um interruptor. Eu coloquei na tomada, então eu agora acendo a lâmpada vermelha. Já vi uma luz piloto, né? E aí aquilo é inacreditável como minha pontuação no relógio melhorava. Porque aquilo me ativava de alguma maneira. Então você coloca no seu quarto, por exemplo, uma luzinha vermelha num canto. Os abajures do nosso quarto são vermelhos, porque a luz vermelha ela não te deixa alerta. Aí o quarto tem que ser o mais escuro possível. Perfeito, você vai dormir. A luzinha da televisão. Você fala, não, só tem a luzinha da minha... Só o LEDzinho piloto lá, aquele né? negocinho Stand-by. vermelhinho. Aí eu costumo dizer o seguinte, o nosso sono, você tem sonos, a fase profunda, superficial, REM, aquela história. Quando você está na fase superficial, você está com os olhos fechados, a sua pupila está desse tamanho. Aquela luzinha vermelha da televisão, ela percebe ela. A nossa pálpebra ela não é um bloqueio de 100% Não da é. luz, né? Se a gente fechar o olho e olhar para a luz, a gente enxerga. Claro, porque é uma questão de segurança. Com um bicho a gente pegar. Ué. E como é que a gente vai perceber também o Isso. sol da manhã? Exatamente. Então, Faz todo sentido. a luzinha vermelha está lá, eu costumo brincar o seguinte, para o seu cérebro, que foi selecionado lá na savana africana há milhões de anos, uma luzinha vermelha no meio da noite não é a sua TV Samsung. É o olho do predador. Isto, o olho de um felino que vai te pegar. Aí a pessoa fala assim, não, mas não. Aí até você acordar e falar, não, é minha televisão. Pronto, já regaçou o seu sono. E aí, vamos chegar para a hora de acordar. Como é que um homem da caverna acordava? O sol ia nascendo, não é isso? Raiando. Perfeito. E ele acordava devagarzinho, ele não acordava de uma vez. Hoje não, você tem um despertador batistaca. O despertador batistaca, ele te acorda Ele vai de assustado. 0 a 100 vibrando, berrando. Você acorda assustado. É isso. Então, quando você acorda assustado, você já acorda estressado. Adrenalina. Exatamente. Você já consumiu sua adrenalina, seu cortisol que você tem por dia. 20% já foi na hora de acordar. Então, você faz, o que você faz? Você coloca um despertador mais sutil, gradativo e grave. Som grave, porque som agudo é som de medo, é grito. Criança chorando, felino berrando. Isso parece fácil, não é. O seu iPhone, por exemplo, se tiver um despertador agudo, grave. Eu não consigo me pensar em algum que seja o assim. meu Samsung, que é um Samsung S23, ele tem 3 graves. O resto tudo é agudo. Mas por que isso? Eu acho que é isso. Já que é para acordar, vão acordar com bate-taca. Não, isso está errado. Entendeu? Então esse é outro. Então você cuida antes, durante e depois. Não, eu tô boquiaberto aqui, doutor. Eu já quero passar, saindo daqui, eu quero passar no supermercado, comprar lâmpadas diferentes para mudar meu quarto. Compra nessa lojinha de material de construção de bairro, você acha. Vou tampar lá o LED da televisão. É isso, com fita isolante. Com fita isolante. Você vai igual eu faço, você vai viajar agora com rolo de fita O isolante. próprio repelente na tomada tem uma luz vermelha. Tem a luz vermelha, isso. Não, é assustador isso tudo. E o nosso cérebro, ele funciona melhor nós descansamos mais entre 21 e 24 graus. Então você tem um ar-condicionado, mas te ajuda a dormir melhor. Isso eu já percebi. O meu CPAP, ele dá quantos eventos eu tenho por noite, né? Um relatório. Né? Quantos eventos de apneia eu tenho por noite. Quando a temperatura está entre 20 e 23 graus, eu tenho menos de 1 por noite. Muito bom. Se a temperatura está mais alta, eu tenho até 5 por noite. Isso aí. Eu não tinha feito a correlação que era isso, mas você falando só pode ser. Exatamente. Só pode ser isso. Nós somos animais de sangue quente. Sangue quente. Mas aí, ok. Mas como é que eu vou fazer, por exemplo, para dormir num ambiente escuro, né? A gente está numa grande metrópole, a gente tem luz de poste, luz de vizinho. Como é que eu vou fazer para dormir com a luz escura e vou acordar com a luz clara? Bem, então porque tem um problema aí. Então, ganhos marginais, não é isso? Exato. Dormir escuro é fácil. Você põe um blackout de alguma maneira, você veda o seu quarto inteiro. Bem, na hora que o seu despertador tocar, eu sei que tem gente que dorme com a janela aberta. Eu não faço isso porque senão eu acordo muito cedo. Primeiro, é o meu sol, caso. Eu já acordo. Então, lá nossa casa nós temos um blackout, né? Eu acordo com um despertador grave. Então, essa é a resposta. Mas lembre-se, o ganhos marginais, porque senão a pessoa, ela pensa assim, se não for para ser perfeito, eu não vou fazer. Se não for tudo de uma vez, Não, isso você vai fazer gradativo. Como é que você muda um hábito? É um pouquinho de cada vez.
Todo mundo se inscreve na academia no começo do ano, a pessoa não faz atividade física, ela fala assim, eu vou tirar 1 hora por dia para a academia. Mentira, você vai fazer isso 30 dias. Se você falasse assim, eu vou fazer 10 minutos de ginástica todo dia, você conseguiria. Em casa, talvez. Isso, né? e o que interessa é a consistência. Então você vai fazendo 10, 10, 10, um dia você faz 15, 15, 15. Porque com a mesma força de vontade, você fazia 10, agora você consegue fazer 15. Porque a força de vontade ela é um recurso escasso. Ela não é como se fosse um músculo que cansa. Por que você come à noite quando chega em casa? Porque a pessoa gastou toda a força de vontade dela para resolver todos os problemas durante o dia. Quando ela chega à noite, ela não tem força de vontade disponível para segurar o apetite dela. Aí ela vai descontar no carboidrato, Exatamente. vai estragar a dieta dela. Não Faz todo sentido. não se muda hábito com motivação. Vocês entenderam? Diga não à motivação. Eu